Nessa aula de hoje, vamos dar sequência ao tema sobre ressoadores eletromagnéticos. Vamos falar hoje agora, sobre sistemas ressonantes no regime permanente. Quais são as características principais desses sistemas, um fator de qualidade, resposta em frequência da transferência de energia para esses sistemas, certo? Em seguida, a gente vai mostrar como trechos de linha de transmissão curto-circuitadas ou terminadas em circuito aberto ou até terminadas num capacitor no indutor podem ser utilizadas para se confeccionar ressoadores em mais altas frequências. E no final a gente vai fazer um exemplo envolvendo um caso de um cabo coaxial, e vamos determinar o circuito RDC equivalente. Bom, então nós já fizemos a análise na aula anterior do regime transitório, e agora a gente passa ao regime permanente. A gente viu que a resposta no regime transitório ela tem um tempo muito maior do que 2 vezes o inverso da constante de amortecimento. A componente transitória do sinal desaparece, e você fica agora com a resposta no regime permanente. Então, assumindo que a excitação é harmônica, assumindo que a gente tem que a excitação do sistema é no regime harmônico, ou seja, a frequência ômega. Então, a resposta, depois de um certo tempo, decorrido transitório, vai ser também harmônica, na mesma frequência ômega, da excitação. E a gente pode agora, assumindo válidas essas relações, digamos I e 2I, a gente joga aqui a resposta F no circuito, a resposta G, o estímulo G no circuito. Sabe que D2F, DT2, passa a ser J ômega ao quadrado vezes F, Então você vai aparecer um fator aqui, menos ômega 2, vezes o fasor F. A primeira derivada aparece J ômega gama vezes F. E aqui aparece ômega 0 ao quadrado F. E dG dt fica J ômega G. E com isso nós ficamos que algo do tipo menos ômega 2 mais J ômega gama mais ômega 0 ao quadrado F igual a J ômega G, e você tem uma relação linear entre os fasores. Então F sobre G é algo do tipo J ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama, Então aqui nós temos a resposta do sistema, que a gente vai chamar de R, Então, isso aqui a gente chamar de a resposta R do sistema. A razão entre a função resposta, resposta sobre estímulo, sobre os fasores, é uma função da frequência. A dimensão disso aqui é tempo, se a gente for observar direitinho. Ômega sobre ômega 2, que é proporcional a ômega, que é 1 sobre, que é ômega menos 1, que é igual a tempo. Então, a dimensão da resposta, o tempo. Muito bem. Observe que
dessa função resposta que é inerente a qualquer sistema ressonante. Se eu considerar o circuito RLC paralelo, pegar a razão F sobre G e dividir por C, né, nós temos, na realidade, a razão entre V e I que dá a impedância de entrada do circuito RLC paralelo. Né? Então, a função impedância de entrada, basta dividir a resposta por C. Né? Ou seja, R sobre C dá Z1. No circuito série, basta dividir a resposta por L. Você tem, então, o estímulo é a tensão, né? A resposta da corrente, I sobre V. Você estimula com a tensão V e mede a corrente I que foi no circuito. Você tem essa razão que é a admitância. Né? Então, a função resposta no RLC paralelo é a impedância de entrada e a função resposta no RLC série é a admitância de entrada. Né? Certo? Bom, é importante a gente considerar que em muitas situações são aquelas situações de baixas frequências, de baixas, então baixo amortecimento, né? Em geral. Baixo amortecimento é quando a frequência é muito maior do que a constante de amortecimentos. Certo? É interessante também a gente tentar analisar a resposta do sistema para frequências próximas da frequência de ressonância. Né? Então, observem que você tem no numerador, né? A gente faz no numerador da expressão da resposta, né? Deixa eu olhar aqui a resposta. Então, isto aqui a gente pode fazer aproximadamente igual a ômega zero, né? Isso aqui não, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui eu posso, tá certo? Fazer próximo de ômega zero. Isso aqui a gente vai ver a diferença, mais ou menos. Então, vamos olhar aqui o denominador. Isso aqui, mais J ômega gama, né? A gente vai fazer ômega igual a ômega zero, mas aqui a gente vai tomar cuidado de levar em conta essa pequena diferença entre frequências, né? Isso aqui a gente pode de fato aproximar para 2 ômega zero, mas isso aqui a gente mantém. Então nós temos aqui, então, que o denominador fica 2 ômega zero, na realidade, fica ômega zero em evidência vezes 2, né? E fica ômega zero menos ômega mais gama sobre 2, né? Algo assim, certo? Aqui tem um J, né, na realidade, né? Bom, então o que nós temos, né? Se você olhar em cima, você vai ter J ômega zero, denominador vai dar um 2 ômega zero, J gama sobre 2. Vou multiplicar por menos J, numerador e denominador. Isso aqui vai dar o quê? Ômega zero. Bom, ômega zero cancela, né? Que vai dar 1 sobre. Está aqui um 2, certo? Vai ficar menos J com J dá mais. E aqui eu mudo a posição, vai ficar gama sobre 2 mais J ômega menos ômega zero. E aí eu vou dividir por essa quantidade aqui e vou definir
gama meio como sendo esse gama sobre 2. Né? Então, se eu dividir por esse gama meio, aqui, isso aqui vai dar 1 sobre 2 gama meio, você botando isso aqui em evidência, certo? 1 sobre 1 mais J ômega menos ômega zero sobre gama meio. Na verdade, não precisa de transparência, não. Certo? Isto aqui é adimensional. Isso aqui é uma quantidade que é o valor máximo, né? Quando ômega igual a ômega zero, esse número adquire esse valor, que é chamado de R0. Então você tem aí a função resposta que assume essa forma típica, né? Forma R igual a R0, 1 mais J ômega menos ômega zero sobre meio. Essa função resposta no regime ômega aproximadamente ômega zero. Né? Aqui está a definição do valor de R0. E agora R0, a função, isso aqui é a metade da constante de amortecimento. Também nós temos que R é um número complexo, pode ser escrito dessa forma aqui. Né? Módulo fase. Tem um errozinho de sinal na equação 297, observem lá, tá certo? A fase é φ, certo? Módulo de R é o módulo desse número complexo, basicamente, né? R0 é real. Então, da raiz quadrada de 1 mais a quantidade ao quadrado. E a fase, esse J sobe, muda de sinal, fica menos arco tangente de ômega menos ômega zero sobre meio, gama meio, né? É bom observar aqui, né? Que há um erro lá. Né? O erro lá está nesse sinal aqui que foi colocado na equação lá, certo? Da 297. Observe que a fase é positiva para ômega menor que ômega zero, porque isso aqui dá negativo, com negativo dá mais. Né? E a fase é a fase da função resposta é negativa para ômega maior que ômega zero, e a fase é nula na ressonância. Não há defasamento entre a função estímulo e resposta. Temos também aí a função resposta normalizada, certo? Essa é adimensional, R barra, né, que está aqui aparecendo, certo? Que é a razão entre R e o valor na ressonância, que é o R0. Né? Nesse caso, observe, né, que o módulo de R barra vale 1, nesse caso. Né? Então, de acordo com a nossa formulação, a impedância de um circuito RLC paralelo é a função, é a resistência elétrica do circuito, porque na ressonância a impedância de entrada se transforma única e exclusivamente, né? Só lembrando aqui, circuito RLC série, né? Paralelo. A resistência, olha a impedância de entrada. Quando ocorre ressonância, toda a corrente passa pelo resistor e a impedância de entrada para ômega igual a ômega zero vale R. Né? Então, quer dizer que a função resposta, se eu tenho R é a resistência elétrica e a função resposta, que é a letra diferente, tá? Normalizada,
você pode dizer que a impedância de entrada é a resistência elétrica vezes essa função complexa aqui, que é a resposta normalizada, certo? Né? Da mesma forma, no circuito RLC série, a admitância é a condutância vezes a resposta normalizada. Ou seja, a resposta normalizada, ela governa a resposta de qualquer sistema ressonante, e, em particular, o circuito RLC paralelo e o série, né? Certo? O que nós temos aí? Ora, se a gente for olhar a resposta dessas funções, né, da função resposta, aquela função raiz quadrada lá, né? Então, ela cai para 1 sobre raiz de 2 no máximo, essa queda aqui. Então, isso aqui tem o valor máximo, que é R0 normalizado, que vale 1, né, no máximo. Então, isso aqui é R0 sobre raiz de 2, essa altura aqui, né, que é da ordem 1 sobre 1,4, né? Mais ou menos 0,6, né? Um pouquinho mais, 0,7, né? 0,6 não, 0,7, desculpe. Mais ou menos 0,7, 67, né? Esse aqui. Certo? Então, essa largura completa essa frequência normalizada sobre ω0, né? Então, isso aqui é a largura normalizada. Essa largura completa aqui, 2 vezes a meia largura, certo? A fase, por sua vez, como a gente falou, né, ela é 0 na ressonância, positiva abaixo da ressonância e negativa acima. Isso quer dizer impedância indutiva no circuito RLC paralelo, capacitiva, né? Impedância com fase, né, V igual a J ômega L I, né? Isso aqui sendo uma impedância efetiva, se é positiva a fase, né, mais, então nós temos que você tem uma impedância indutiva. Se a fase estiver associada ao RLC série, você tem uma carga capacitiva, ou seja, o Y tem fase positiva, quer dizer, uma carga de impedância negativa, que seria capacitiva e vice-versa, né? Então, o circuito RLC paralelo para a frequência acima da ressonância, ele é capacitivo e abaixo é indutivo. O série, ele é capacitivo abaixo da ressonância e indutivo acima, né? Importante observar também o efeito da constante de amortecimento cada vez maior, certo? Na resposta não normalizada, que não dá para ver melhor o que acontece, né? À medida que a gente aumenta a constante de amortecimento, né, o sistema cada vez mais amortecido, a resposta máxima começa a cair e ela começa a se alargar, né? Alargamento da ressonância, né? Quanto mais dissipativo o sistema, mais larga vai ser a ressonância, mais espalhada, né? É um filtro de baixa qualidade, certo? Bom, que características mais a gente pode falar sobre circuitos ressonantes no regime fasorial, né? Vamos olhar o teorema de Poynting, em que a gente já escreveu anteriormente, né? Potência de entrada no sistema qualquer, ele pode ser escrito, essa potência de entrada, como sendo uma parte utilizada em dissipação, vamos falar de sistemas passivos, né? E existe uma parte imaginária associada à diferença de energias elétrica e magnética, né? O sinal disso aqui, se WE for maior que WM, então o sinal da potência reativa é negativo, então tem um sistema capacitivo, né?
Por outro lado, se WE for menor que WM, você tem mais energia magnética, aqui dá um sinal negativo, com menos dá mais. Então você tem mais magnética, tem que ser o sistema o quê? Indutivo, certo? Bom, as energias nos sistemas elétrico e magnético podem ser escritas dessas formas aqui, no sistema, qualquer sistema circuito, né? Capacitância e indutância. Potência dissipada, um meio de R2, módulo, né? Quadrático, ou, em termos das condutâncias, G de tensão no resistor ao quadrado. A potência de entrada, valor médio no tempo, é a parte real da potência de entrada fasor. A energia elétrica média é a parte real da energia fasor. E assim sucessivamente, a magnética, a parte real da fasor energia magnética. E a potência dissipada, seu valor médio é a parte real da potência fasor PL. Né? Então, como é que ficaria, então, a dependência espectral da potência dissipada? Né? Por exemplo, tomamos como base o circuito RLC paralelo. Né? Lembre-se que no RLC paralelo, a função estímulo é a tensão, né? Você tem aqui o circuito RLC paralelo. Tensão fasor, a resposta é a corrente, né? Então a tensão sobre o resistor vale V, né? Então a potência dissipada pode ser obtida. Então a gente tem que expressar tudo em termos da tensão de entrada, por exemplo, né? Por exemplo, a energia no capacitor, a tensão do capacitor é igual à tensão de entrada, né? Energia no indutor, 1 meio de L2, só que nós temos uma relação, né? V igual a J ômega LI, então isso aqui é V sobre J ômega L. Então a gente pode expressar a energia magnética em termos da tensão também, certo? Observe que na ressonância, uma das coisas que a gente sabe é que essas energias são iguais. Se nós igualarmos essas duas, a gente obtém a condição de ressonância, que é que a frequência em que isso ocorre é 1 sobre raiz de LC. Né? Certo? Que é algo que a gente obteve anteriormente também. Né? Então, por exemplo, se você tem um circuito RLC paralelo, né? Se a gente vê como varia a potência dissipada, né, como sendo a frequência, aqui é a tensão, observe que V sobre I, C é a função resposta, né? Desculpe. V sobre IC é a função resposta, né? V sobre IC, aliás, deixa eu ver só uma coisa aqui, eu acho estranho aqui esse negócio. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Voltar para cá. Bom, voltando para cá, né? Deixa eu só refazer isso aqui, peraí. Só um minuto. Deixa eu apagar isso aqui.
Aliás, deixa eu falar aqui, peraí. Vou apagar isso aqui. Função resposta, circuito RLC paralelo, né? É R sobre C, né? Desculpe. A função V sobre I é V sobre I, que é essa relação aqui, V sobre I, é igual a resposta sobre C, né? Estava confundindo aqui as letras, certo? A tensão V2 sobre R pode ser escrito em termos de módulo de R ao quadrado e 2 sobre o quadrado de C, que é RC2, né? Se a gente manipula isso, tá certo? Isso aqui vai dar, ou seja, a potência dissipada é o meio, né, dessa quantidade. Né? Então vamos aqui em A, observando que na aproximação lorentziana, né, R2 módulo quadrado, R0 ao quadrado, resposta normalizada ao quadrado. Então a gente escreve isso aqui lembrando que R0, né, é igual a 1 sobre gama, que é 2 vezes a meia largura, e R0 ao quadrado é 1 sobre gama ao quadrado, que dá, e gama do circuito RLC paralelo é 1 sobre RC. Então, 1 sobre gama do R0 ao quadrado dá R2C2. Então, se você joga aqui, né, você tem que a resposta ao quadrado vai dar R2C2 vezes a resposta normalizada ao quadrado. Então a gente pega isso, joga de volta aqui nessa expressão e vem para cá. Né? Então R2C2, C2 cancela com C2, R2 com R ficam só uma resistência em cima. Então você fica que a potência dissipada é 1 meio de R2, que é a potência dissipada no resistor, vezes a função resposta normalizada. Então, a potência dissipada como função da frequência é proporcional à função resposta normalizada ao quadrado. Né? O que quer dizer isso? Essa resposta normalizada ao quadrado é uma função, vou botar ela aqui embaixo, está aqui embaixo, que é a função lorentziana normalizada, né? Adimensional, né? Valor máximo igual a 1. Então, essa função lorentziana quem governa a dissipação de potência do circuito. O que mais que a gente está falando aqui? Essa corrente aqui é fixada pela fonte no circuito RLC paralelo. I é fixo, né? Você mede a resposta V, né? V sobre I. Então, I está fixado pela fonte, certo? Então, isso aqui é fixo, certo? Isso é o valor máximo de potência dissipada, R módulo de I ao quadrado, em que a corrente fornecida pela fonte. E isso é governado por essa resposta de frequência, que é a função lorentziana, ou seja, no fundo, a potência dissipada nos circuitos ressonantes, por exemplo, RLC série, é o valor máximo, vezes a função lorentziana, que é a máxima da frequência de ressonância. Né? Então, isso é válido nos dois sistemas, tanto no RLC paralelo como no RLC série. A potência dissipada é o valor máximo vezes a função lorentziana. No paralelo, a potência na ressonância é o meio de R2. No série, quem é fixado é a tensão. Né? Então, essa é a potência dissipada máxima. Né? Essa potência disponibilizada pela fonte, que é o valor máximo, transferido para a carga, que ocorre em que condição? Na condição de ressonância. Essa aqui é a função lorentziana normalizada, seu valor máximo é 1, a largura completa 2 gama meio, né?
ocorre quando a lorentziana cai para metade do seu valor máximo, que é 1/2 ao quadrado. Né? Então a gente diz que a lorentziana tem uma largura aproximada, que é a incerteza, que é a largura completa, que é 2 vezes a meia largura, né? Da curva. Alguns parâmetros importantes de circuitos ressonantes, um deles é o fator de qualidade. Né? Esse fator dá uma medida, né, do grau de seletividade do sistema ressonante. Então, nada mais justo do que determinar uma razão entre grandezas de mesma unidade. Uma é a energia armazenada, dividida por unidade de tempo, que é essa quantidade aqui, energia armazenada na ressonância, vezes a frequência de ressonância, dá potência, né? Energia vezes frequência de ressonância dá potência. Isso aqui dá potência, né? Dividido pela potência dissipada. Quanto maior a capacidade de armazenamento de energia em relação à dissipação, maior a qualidade do sistema. Então, esse parâmetro é adimensional. Por exemplo, no circuito RLC paralelo, sabemos que na ressonância a energia elétrica e magnética são iguais, então a energia total é 2 vezes a energia elétrica da ressonância. A energia, isso aqui seria 2 vezes 1/4, né, que é o valor médio, que dá 1/2. A potência dissipada é 1/2 de R2. Né? Então, fazendo a razão de energia pela potência, C sobre R, né? V sobre I, está aqui. Vamos para A, né? Essa razão vai dar C sobre R, V sobre I na ressonância é a resistência elétrica do circuito, no circuito RLC paralelo. Então, isso aqui dá RC, que é o inverso da constante de amortecimento. Então, energia sobre potência dissipada dá 1 sobre gama. Então, o fator de qualidade vai ser o quê? Ômega 0, W0 sobre PL0, que vai ser igual a, isso aqui é 1 sobre gama, né? Então, vai ser a frequência de ressonância sobre a largura. Né? Então, você tem aí um sistema ressonante. Basta saber quem é a frequência de ressonância, saber qual é a meia largura, a meia altura, que é gama, divide um pelo outro, você tem um fator de qualidade, que é bem simples, né? Quanto mais fino for o circuito, maior o fator de qualidade. Né? Quanto menor a gama, maior o fator de qualidade, ou seja, Q aumenta se gama diminuir. Essa expressão não depende, né, essa relação em que mostra que o fator de qualidade, a frequência de ressonância sobre constante de amortecimento, não depende da configuração do sistema ressonante, qualquer que seja ele. Né? Então, isso pode ser usado, esse princípio, pode ser usado para determinar o fator de qualidade de qualquer sistema ressonante. Pode ser o circuito, pode ser um trecho de transmissão, pode ser uma cavidade eletromagnética, pode ser uma cavidade de laser. Sabendo a potência dissipada, sabendo a frequência de ressonância e medindo a constante de amortecimento, você tem o fator de qualidade do sistema, que independe do sistema, né? Da sua configuração. Existem algumas outras quantidades importantes, né? Às vezes você tem um circuito ressonante, qualquer, né? Esse sistema é caracterizado por uma frequência de ressonância, um fator intrínseco de qualidade, uma potência dissipada na ressonância e uma energia armazenada na ressonância, ou seja, o fator de qualidade do circuito aqui. E às vezes você acopla esse circuito a uma carga externa. Então você tem uma potência
adicional no sistema, né? Potência adicional dissipada. Qual vai ser o novo fator de qualidade, né? Vamos assumir que a carga seja puramente resistiva, na realidade é isso que a gente faz, né? Pega um circuito e acopla uma carga resistiva. Na realidade, o sistema original tem uma perda de potência muito pequena, né? Você minimiza as perdas para ter um sistema de alto fator de qualidade. Então, o fator de qualidade passa a ser o quê, né? Você não perturba muito a frequência de ressonância, vai ser a energia armazenada no sistema, que é aquela armazenada no sistema original, sobre a potência dissipada, que é a soma das potências. O fator de qualidade intrínseco, né, pode ser escrito como frequência de ressonância, energia armazenada sobre potência intrínseca. Né? Da mesma forma, a gente pode falar sobre o que, fator de qualidade externo, se a gente associar a potência externa. Então, se eu fizer o inverso de Q, você vai verificar que o fator de qualidade ele obedece a essa relação equivalente, né? Aquela relação de resistência em paralelo, né? O fator de qualidade final efetivo passa a ser essa combinação do intrínseco com o externo, né? Uma outra característica interessante no sistema ressonante é quando você está no regime permanente e você desliga o sistema, né? O que acontece depois do desligamento? Nós sabemos que a energia deve decair a uma taxa governada pela constante de amortecimento gama, né? Vai cair exponencialmente. Ora, uma vez que Q é igual a ômega zero sobre gama, gama é ômega zero sobre Q. Ômega zero fixado, né, e Q depende da constante de amortecimento. Então, este aqui é o fator que aparece, que vai dizer quão rápido vai cair o sistema. Quanto maior o fator de qualidade do sistema, menor esse fator aqui, e mais lentamente o sistema vai se extinguir, né? Então vai ter um maior número de oscilações até que a energia total do sistema seja dissipada na carga. Então, quanto maior o fator de qualidade, maior o número de oscilações até a extinção completa da energia, né? Ok? Então, são características importantes que a gente tem que sempre lembrar em circuitos ressonantes, né? Finalmente, a gente pode também escrever, né, uma vez que a função lorentziana, né, ela é algo simples, né, uma função muito simples de escrever, 1 mais ômega menos ômega zero sobre gama meio, né, ao quadrado. Gama meio é gama sobre 2, e o fator de qualidade é ômega zero sobre gama, que é ômega zero sobre 2 gama meio. Eu posso jogar, então, gama meio, ômega zero sobre 2Q, e jogar nessa expressão e expressar a lorentziana em termos do fator de qualidade e da frequência de ressonância. Fica mais fácil de perceber também a característica dessa função, né? Então, isso aqui mostra que quanto maior Q, né, mais rápido você desvia ômega de ômega zero de uma pequena quantidade, isso aqui se torna muito grande, né, por causa do fator de qualidade. Então, alto fator de qualidade, baixo fator de qualidade, né? Na verdade, isso aqui é normalizado, então isso aqui sempre vai ser 1 no máximo, né? Então, Q alto e Q baixo, né? O fator de qualidade diz quão estreita é essa curva de ressonância aí. Bom, vamos agora para a segunda parte do curso. Vamos falar como ressoadores em linhas de transmissão. Como é que linhas de transmissão podem ser utilizadas, né, para se fazer ressoadores. Observe quando a frequência aumenta muito,
né? Se a frequência começa a aumentar muito, é mais conveniente utilizar linhas de transmissão para se fazer ressoadores, né? Para fazer circuitos de ressonância de linha de transmissão, basta terminar a linha de transmissão ou em curto-circuito ou em circuito aberto. E essa linha de transmissão assim terminada vai sempre ser um circuito RLC ou série paralelo em torno de qualquer frequência que o comprimento do trecho de linha de transmissão seja um múltiplo de 1/4 de comprimento de onda, né? Em alguns casos, o circuito vai se comportar como RLC série, em outros casos como RLC paralelo, né? Observe que no circuito RLC série aplica-se uma tensão, né? Tem-se como resposta uma corrente. Então a função da resposta no fundo é I sobre V. Então quando I for máximo, para um dado V, quando I for máximo, você tem ressonância, certo? Bom, isso ser máximo quer dizer impedância mínima, né? Impedância mínima ou condutância máxima, né? Ou condutância máxima. Ora, um curto-circuito, se você transferir ele para um comprimento que seja um múltiplo de lambda sobre 2, essa função se repete, né? Então você, quer dizer, a menos das perdas do sistema, mas desprezando as perdas, se esse comprimento aqui for um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, ele volta a se tornar um curto-circuito na entrada, aproximadamente. Ou seja, a admitância é máxima. Então, ele vai se comportar como um circuito RLC série, né? Mesma coisa, se for uma linha de transmissão terminada no circuito aberto, a impedância é muito grande, né? No circuito aberto. Então, se você refletir no múltiplo ímpar de lambda sobre 4, a gente inverte a impedância, né? Passa a ser aqui ou seja, um curto-circuito aberto passa a ser, depois da transferência, um curto-circuito. Se a linha de transmissão é vista como um curto-circuito, próximo disso, ela também é um circuito RLC série, tá? Certo? Da mesma forma, né, se a gente olhar agora o circuito RLC paralelo, né, a impedância que é máxima na ressonância, porque isso aqui sai do sistema, né? A maior impedância vai ser na condição de ressonância, né? Então, eu preciso simplesmente inverter um curto-circuito e transformá-lo num circuito aberto para eu ter um circuito RLC paralelo. Como é que eu faço isso? Bom, basta que o comprimento seja um múltiplo ímpar de lambda sobre 4, no caso de eu terminar no curto-circuito, ou se eu terminar num circuito aberto, a função se repete a cada múltiplo de lambda sobre 2. Então, você tem aí como você pode confeccionar circuitos ressonantes que se comportam como série paralelo, terminando com elementos de curto-circuito e circuito aberto, né? Observe também que uma linha de transmissão vai ter várias frequências de ressonância, né? Então, uma linha de transmissão, por exemplo, terminada em curto, suponha que esse comprimento aqui seja um múltiplo inteiro de lambda sobre 2, né? Então, aqui me dá uma frequência ômega 0, né? Então, para n igual a 1, eu tenho uma frequência ômega 0, 2πf, que é C sobre lambda 0. Ora, mais lambda 0 é associado ao comprimento, digamos que L igual a lambda 0 sobre 2. Então, a primeira frequência de ressonância seria L igual a lambda 0 igual a 2L, isso vai ser C sobre πC sobre L. Para n igual a 2, você tem a segunda frequência de ressonância. Vou chamar de
fazer assim, vamos chamar isso aqui de ômega 1, tá certo? Primeira frequência de ressonância, N igual a 2, a segunda frequência de ressonância vai ser 2πc, aliás, agora a frequência mudou tal que o comprimento, que é fixo, né? Esse aqui é o comprimento, vai ser 2 lambda 0, isso aqui é a frequência fundamental, chama de lambda 1, né? 2 lambda 2, né? Sobre 2 é igual a L agora, então é L igual a lambda 2. Então, quem é lambda 2, né? Ômega 2, 2πc sobre lambda 2. Então, lambda 2 é 2πc sobre... Não, eu quero calcular a frequência, na realidade, então, desculpa. Então, aqui vai ser 2πc sobre lambda 2, que é igual a L, que é o mesmo L, né? Certo? Então, se aqui a frequência de ressonância era ômega 1 associada com o comprimento lambda 1, agora para N igual a 2 vai ser ômega 2, que vai ser 2πc sobre L. Ora, mas se πc sobre L é ômega 1, então você tem a segunda frequência de ressonância ômega 2 igual a 2 ômega 1. Então, as frequências de ressonância de um circuito vão ser ômega, né, um múltiplo de uma fundamental, tá certo? Ômega 1, 2 ômega 1, 3 ômega 1 e assim por diante, 4. Então, vai ter múltiplas frequências de ressonância. Então, todo circuito agora, em que você tem comprimento de onda da ordem do tamanho do circuito, você vai ter frequências de ressonância, são múltiplos de um número inteiro, né? Vamos ver como a resposta de uma linha de transmissão se assemelha àquela função, né? Resposta que a gente acabou de derivar para circuitos ressonantes. Então, considere, por exemplo, uma linha curto-circuitada com um comprimento que ou seja, eu quero projetá-la tal que ela ressoe, né, no comprimento de onda lambda 0. Então, eu calculo L tal que L seja lambda 0 sobre 2. Bom, aí você tem as equações de circuito, agora tem que levar em conta perdas, as perdas, né? Mas as perdas são calculadas de forma simples, levando em conta que as ondas de tensão e corrente na linha, né, são dadas por esse fator de propagação, que tem a constante de atenuação e a constante de fase. Onda viajante, exponencial de menos J beta. Observe que aqui você tem, deixa eu escrever aqui do lado, a onda viajante no sentido mais E, exponencial de menos J, constante de propagação, alfa mais J beta Z, só que nós estamos calculando em Z igual a menos L, né? A tensão, um ponto da linha de transmissão em Z igual a menos L, vai ser V mais, a viajante para a direita vai ser Z igual a menos L, vai dar J alfa mais J beta L, né? Como a gente fez no caso do tratamento de casamento de impedâncias. Então você tem aí a onda de tensão, onda de corrente, impedância característica, né? Essas quantidades para linhas que tenham perdas série e paralelo, né? Se essas quantidades são pequenas, a impedância característica é aproximadamente a razão entre indutância e capacitância por unidade de comprimento, que é o inverso da admitância característica. Por outro lado, para calcular alfa e beta, a gente precisa calcular essa quantidade, isso foi derivado já no capítulo 9, né? Quando não tinha isso aqui, né, ficava menos J2, J2 dá menos 1, raiz de menos 1 dá J, né? Ômega, só lembrando aqui, né? Alfa mais J beta é raiz de L mais J ômega L. Esse subscrito L é porque é por unidade de comprimento, né? C mais J ômega G, né? Desculpa, G, que é a condutância, mais J ômega C. Se você desprezar esses fatores aqui,
Você fica aqui alfa mais j beta, é uma linha sem perda, né? Vai dar raiz quadrada de j2, que dá menos 1, ômega 2 LC. Que vai dar j, raiz quadrada de menos 1, da j, ômega raiz de LC. Então, para linha sem perdas, alfa igual a zero, beta é ômega raiz de LC, como a gente tinha feito antes. Né? Certo? Bom, para pequenas perdas, faz uma aproximação em primeira ordem, né? E pode se mostrar, deixo para vocês fazerem isso aí, que a constante de propagação é aproximadamente o valor original, que é aquele sem perdas, que a gente acabou de mostrar, e a correção que aparece esse termo aqui. Ora, esse termo aqui é puramente imaginário, né? Que dá a constante de fase. E esse termo aqui, o menos j, com esse j, dá puramente real, que dá a constante de atenuação. Então, um termo tem a ver com as perdas no metal, que é o alfa M, para essa resistência série, e um termo tem a ver as perdas no meio de preenchimento, que tem a ver com essa condutância paralela aqui. Chama de alfa P. Né? Então, observe que esse homem aqui cancela com esse, né? Então você tem RL sobre 2L, dá a constante de atenuação devido a perdas de condução, e o GL sobre 2CL dá essa constante de atenuação devido às perdas materiais. Existe um errozinho aí, certo? Para vocês observarem, essas notas estão corretas. Né? Então corrijam a equação 143 do livro. Bom, para você melhorar o fator de qualidade, você reduz as perdas. Como é que você faz isso? Bom, faz uma linha de transmissão sem preenchimento. Né? Faz GL igual a zero. Bota o meio vazio, então só vai ter um canal de perdas, que é a perda de condução, que você não pode evitar. Né? Então, com isso, a constante de atenuação passa a ser apenas aquela devida à resistência série da linha de transmissão. Bom, no caso da linha de transmissão curto-circuitada, a gente quer a corrente é máxima, né? Ou seja, a admitância é máxima. Então, vamos determinar a função admitância dessa linha de transmissão terminada. Lembrando que em cima do curto-circuito, né? Z igual a zero. Aqui está a tensão, né? Em Z igual a zero, V mais exponencial de J, fator de alfa mais J beta, né? Mais V menos exponencial de J, alfa mais J beta L negativo. Para L igual a zero, que é em cima, se é a tensão total, em cima do curto-circuito, a tensão vale V mais V menos. Como é um curto-circuito, isso aqui tem que dar zero, ou seja, V menos igual a menos V mais. A coeficiente de reflexão é gama igual a menos 1. Então, a onda de tensão, na realidade, se eu usar V mais, vai ser V mais menos exponencial de menos J alfa mais J beta L. E a corrente, por outro lado, né, obtido V menos e V mais igual a menos V menos, você pode calcular a corrente, que vai ser uma soma. Né? Opa. Ok? Bom, e a admitância vai ser a razão entre a corrente ao longo da linha e a tensão. Né? Então vai ser essa função aqui. Soma em cima, subtração embaixo. Né? Isso aqui é a função cosseno hiperbólico, duas vezes. Isso aqui é a função cosseno hiperbólico duas vezes. Então, a admitância tem essa expressão, expande essa função aqui,
expoente de baixo, e faz algumas aproximações. Uma delas é que, para pequenas perdas, né, esse termo é muito pequeno, isso aqui é aproximadamente igual a 1, e o seno hiperbólico é aproximadamente o argumento. Né? Então a gente começa a ficar com expressões mais simples, a função com seno hiperbólico sai. E aí a gente faz algumas relações, né? Que eu talvez passe por cima delas. Tem algumas continhas assim de padeiro que tem que fazer para mostrar que, primeiro, né, relaciona o beta, o estado de fase, com a frequência ômega. Né? Na ressonância, o beta vale beta zero, associado à frequência de ressonância ômega zero, que tem a ver com o comprimento de onda lambda zero. Né? Observe algumas coisas. Beta zero vezes L, que é lambda sobre 2, 2π sobre lambda zero vezes lambda sobre 2, que dá π. Né? Em torno da frequência de ressonância, beta L pode ser escrito dessa forma, né? Isso aqui é dizendo que isso é igual a isso, isto é igual a isso. Beta 0L cancela com beta L, com beta 0L e fica beta L, ou seja, beta L igual a beta L. Né? Isso aqui é só para dizer que beta 0L vale π, e a relação de linearidade entre beta e ômega permite escrever essa outra parte aqui. Então a gente começa a ver que o fator de fase, o beta L, tem aí o termo π e uma função linear de ômega, que é essa relação aqui. Né? Então observe que o parâmetro fundamental que aparece tangente de beta L, a gente vai expandir em torno do valor de ressonância. Né? Tangente de π, mais o termo linear em frequência. Tangente de π vale zero, né? Então isso aqui é tangente de, se tangente de π mais alguma coisa, dá essa alguma coisa aqui, tangente de alguma coisa. Né? Ou seja, tangente de beta L pode ser escrito dessa forma. Delta ômega é a variação de frequência em torno da frequência de ressonância, ou seja, delta ômega é ômega menos ômega zero. Em geral, perto da condição de ressonância, esse argumento é pequeno. Mais uma vez, a tangente pode ser expressa como seu argumento. Tá? Fazendo isso, a gente mostra que a admitância de entrada tem uma resposta em frequência idêntica à resposta do circuito ressonante, que é aquela função resposta, né? Seu valor normalizado, G0 é a condutância na ressonância. Aqui está aquela função tradicional complexa, né? Cujo módulo quadrado dá a função lorentziana. G0 é 1 sobre a raiz R0, calculada em termos dos parâmetros da linha de transmissão, admitância característica, constante de atenuação e comprimento da linha. Você pode, então, relacionar, né, usando as relações de circuito RLC paralelo, a constante de amortecimento com a constante de atenuação e a frequência de ressonância. Ou seja, nós podemos obter os parâmetros equivalentes, né? Então, observe, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou determinando quem são os parâmetros equivalentes da linha de transmissão. A resistência série de um circuito de ressonância equivalente, a indutância, né, do circuito de ressonância equivalente e a capacitância. R0, acabei de mostrar quem era. Né? Acabamos de mostrar quem é o R0. Certo? Deixa eu só tirar aqui essas anotações. Então você tem aqui uma expressão para R0, está aqui, ó. O circuito de ressonância tem essa resistência R0. Então eu conheço a admitância característica para dada a linha de transmissão, a geometria a gente faz. O alfa depende da resistência série, né, e da impedância característica, e o L é conhecido porque eu sei a frequência de ressonância. Observe que eu já estou determinando aqui o fator de qualidade. Uma vez que eu sei a constante de amortecimento e a frequência de ressonância, o fator de qualidade já está diretamente obtido, certo? Bom, quais são as equivalências, né, entre os parâmetros da linha de transmissão e os elementos do circuito RLC série? Acabei de mostrar o G0 quem é, certo?
A constante de atenuação é dada por essa quantidade. Então você tem aí o primeiro parâmetro, a resistência série, que é o inverso da condutância, é a resistência por unidade de comprimento da linha de transmissão vezes L sobre 2. Tá? Se a gente for fazer as contas, né, e mexer nos parâmetros, e associar, né, constante de amortecimento do circuito RLC série é associada à razão entre a resistência do circuito e sua indutância, pode mostrar que a indutância do circuito equivalente é dada pela indutância por unidade de comprimento da linha, L sobre 2 também. E usando também aí a frequência de ressonância, né, e as relações anteriores, a gente obtém, certo? Depois de algumas contas, né, que a capacitância do circuito é associada à capacitância por unidade de comprimento da linha de transmissão com esse fator 2π2 na frente dele, certo? Então aí está o resumo, né? Resistência do circuito equivalente é dada por essa expressão, indutância dada por essa expressão e capacitância por essa aqui. Fator de qualidade, em termos dos parâmetros da linha de transmissão, então aparece a constante de atenuação, que é dependente da resistência série, né? Essa aqui é a constante de atenuação, certo? Então você tem um fator de qualidade usando os parâmetros do circuito, certo? Como a gente falou antes, né? Que essa linha de transmissão vai se comportar como circuito RLC série toda vez que a frequência satisfaça essa condição em ômega 0, em que ômega 0 é a frequência mais baixa, né, do sistema de ressonância, né? Dado L, né, é πc sobre L. Certo? Vamos fazer rapidamente aqui, só para mostrar o cálculo prático, né, dos parâmetros de uma linha de transmissão mais real, tá certo? Porque, como vocês sabem, a impedância característica depende da geometria, né, da linha. Então, vamos fazer um exemplo prático para a gente ter uma ideia, né, de quais são esses números, né, em termos de materiais utilizados tipicamente na confecção de linha de transmissão. Considere, por exemplo, um cabo coaxial, que está aqui atrás, ele está curto-circuitado, aqui tem uma tampa aqui atrás, termina, né? E aqui você tem o condutor interno, condutor externo, aqui o meio vazio, tá certo? Botou só para realçar essa cor azulada aí, né? Tudo bem. Então, nós sabemos agora a correspondência entre parâmetros dessa linha de transmissão e o circuito ressonante equivalente, né? Comprimento a lambda sobre 2 quer dizer que a frequência de ressonância em Hertz é associada, né, ao comprimento da linha por essa relação. Tá? Na hipótese em que a profundidade de penetração é pequena em relação ao raio do condutor interno ou a espessura do externo, que pode usar aproximações, já derivamos essas expressões antes, né? Constante de atenuação de uma linha de transmissão desse tipo, em termos da geometria, aparece a resistência de folha, que é dada por 1 sobre sigma ΔS. ΔS é a profundidade de penetração, que tem aquela expressão clássica. Então, nós temos aí a constante de atenuação, e com isso você tem os parâmetros importantes aí, principalmente, né, o fator de qualidade. Tem a ressonância, que depende do comprimento da linha, tem a constante de atenuação, que depende da condutividade do metal, né, e da geometria. Certo? Bom, se você sabe o fator de qualidade, você sabe a função lorentziana que especifica esse ressonador de transmissão, né? Certo?
Então, Q está calculado, então nós sabemos como é que vai ser mais ou menos a forma da lorentziana, né? Sabendo a figura de ressonância, sabemos a constante de amortecimento, ou seja, a largura da lorentziana, porque sabemos o que em termos dos parâmetros de material. Olhando novamente aqui a expressão por Q, né? Fator de qualidade, a gente vê que o único termo dependendo da frequência aqui é esse aqui, né? Que varia com a raiz quadrada de F e também varia com a geometria, né? Então tem uma dependência com a geometria. Quanto maior a frequência, maior o fator de qualidade, né? Isso é o que pode concluir daqui, tá certo? A gente tem que levar em consideração que eu não posso, como L é da ordem com meio de onda, né? O B não pode ser comparável ao comprimento L. B, no caso, é a dimensão do condutor externo, né? O raio interno do condutor externo. Então, isso não pode ser muito próximo do comprimento de onda, porque se isso acontecer, começamos a ter radiação de antena, né? Ou, equivalentemente, modos de ordem superior se propagando na linha. Então, tudo que a gente falou não vai ser rigorosamente válido, porque outros modos vão aparecer, né? Bom, então, aqui está um exemplo de uma curva, né, para mostrar a dependência com a geometria, tá certo? Essa curva mostra uma linha projetada para a frequência de ressonância de 500 MHz, ela teria um comprimento de 30 centímetros, vocês podem calcular direitinho aí. Então, o raio interno do condutor externo tem que ser bem menor do que 30 centímetros, né? Nesse exemplo aqui, o comprimento é 30 centímetros, né? E a gente escolheu um raio interno 10 vezes menor, né? Que satisfaz essa condição. Então, essa função que a gente acabou de mostrar, ela tem esse comportamento, tem um máximo aqui, né? Ou seja, se você fizer um gráfico em função da razão B sobre A, tem um valor ótimo de B sobre A que você pode utilizar para ter o maior fator de qualidade possível. Você pode melhorar, obter uma linha de transmissão com alto fator de qualidade, fazendo avaliando essa resposta, né? Essa função, né? Deixa eu botar na outra página aqui. Essa aqui está muito rabiscada. Essa função, onde é que ela está? Só tem aqui está aqui, né? Essa função aqui, certo? A função, ou seja, como função de B sobre A, né? Que é essa função aqui, tem um máximo, né? Você pode então projetar uma linha de transmissão para ser um ressonador de alta qualidade, um fator de qualidade da ordem de quase 4.800 e pouco, né? 4.850 mais ou menos, certo? Bom, então é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Ficamos por aqui e concluímos o curso na próxima aula.